Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um Manancial Cast. Seja muito bem-vindo a esse programa que nós temos aqui, então, todas as semanas. Um programa, então, aqui do Ministério Manancial, né? A igreja que Deus, então, colocou aqui nessa cidade para poder, então, tocar tanto a cidade, quanto o estado, quanto nações. E eu quero que você, então, possa fazer esse vídeo chegar mais longe. Desde já, peço com que você curta esse vídeo, compartilhe então essa live com seus amigos, comente, mesmo se você não gostar, coloque assim, tá horrível, tá uma droga, isso tá uma porcaria, mas faz alguma coisa, ou coloca, tá uma bênção, tô sendo abençoado, tô feliz em estar participando então desse cast e assim você vai avançando, tá bom? Eu sou o Pastor Rubinho. Que bom que você está aqui conosco e eu quero te convidar você para ficar até o final junto conosco aqui nesse Manancial Cast, tá bom? Hoje eu convidei aqui um amigo, um irmão, Murilo, vai estar aqui conosco, aqui falando um pouquinho, dando seu testemunho, né, Murilo? Sim, graças e paz a todos, boa noite, que bom estar aqui com vocês, é um desafio, né, para mim, né, pastor? Estar em frente das câmeras, do microfone. É um desafio, Murilo? É. É? Pessoa que era extremamente tímida, né, ainda sou um pouco, mas estamos quebrando um pouco isso então, aí. mas você que é vendedor, cara, você que tá aí, né, sempre abordando as pessoas aí, né? Então, hoje você vai vender a sua pessoa, né? E também aquilo que Jesus fez na sua vida. É isso aí que você vai fazer. Então, você vai gesticular com toda tranquilidade. Fique tranquilo, fique relaxado aí em nome de Jesus aí, tá bom? Amém. Seja bem-vindo aí conosco aqui. Muito obrigado. Vai aparecer aqui o meu Instagram. Você, então, que ainda não me segue lá no Instagram, por favor, vai lá, siga no meu Instagram. Murilo também, fala seu Instagram, Murilo. É @MuriloSilva95. Muito bom. Então, vai lá, nos siga, Ministério Manancial Online, se inscreva no canal e faça tudo que você tem que fazer aí para nós podermos, então, avançar. Murilo, essa semana nós falamos sobre um tema muito importante que é chegar mais perto de Deus, né? E eu queria que você contasse um pouco da tua história aqui para nós. Você que tem aí alguns anos já, que já chegou junto conosco, né? Quanto tempo faz que você tá? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Isso. Então você chegou... Não, 1 ano, não. 2020, 21... É isso Vai fazer mesmo, 2 anos esse ano. Isso, é verdade. isso mesmo. Então, você que chegou então, chegou aí bem quietinho, bem tranquilo, né? Me lembro que você chegou num culto do amigo. Como é que foi essa experiência aí? Vamos lá. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? Estava na empresa, minha esposa me chamou, que não era minha esposa ainda, né? E ela perguntou se eu ia no culto, ela falou que ia ter um culto, né? Culto do amigo, era um culto especial. E tava me chamando, falou que até passava na minha casa. Eu falei, vamos. E a princípio ela achou que eu tava brincando, né? Que eu era do mundo, tinha uma vida toda torta, né, pastor? Eu falei, não, vamos sim. Aí no fim do expediente ela falou assim, ó, tô passando lá a tal hora. Eu falei, pode passar. E assim, quando eu cheguei na igreja, a presença do Espírito Santo foi tão grande que eu falei, não, é aqui que eu vou morar. No primeiro dia você já sentiu já de forma impactante? Primeiro dia. Primeiro dia eu aceitei assim de cara. E às vezes as pessoas acham que eu vim por causa dela, né, e tudo mais. Mas na verdade eu vim por causa de Jesus mesmo. Na verdade, eu queria já há um tempo, né? Até perguntava pro Elan, como nós trabalhávamos na mesma empresa, como que era, funcionava os cultos, assim, assado. Mas eu tinha vergonha de vir sozinho, né? E ele tinha a esposa dele, né? Achava meio chato. Mas quando ela chamou pela primeira vez, eu falei, não, vamos. E foi impactante na minha vida. Foi legal pra você? Foi muito legal. Uma experiência nova. Experiência nova. Aquele velho Murilo da vida torta acabou naquele dia. Depois do dia 27 de novembro de 2020, sou outra pessoa, né? Você gravou a data? 27 de novembro de 2020. Isso. Que legal, Murilo.
Você que trabalha na loja 100, né? A Gi, na época, trabalhava também na loja 100, né? Manda um abraço lá para seus amigos lá. Depois, quem sabe, eles vão estar acompanhando aí conosco aí, né? Acompanha aí, pessoal. Então, o Murilo que aí trabalha ali, né? Um abraço lá para o Anderson também, todo o pessoal ali da loja 100. Um convite de um amigo fez com que você chegasse mais perto de Deus. Fala um pouquinho sobre a sua vida, Murilo, antes de Jesus. Então você falou sobre 27 de novembro. Vamos falar do Murilo antes dessa data. Como era a sua vida, Murilo? Eu levava uma vida de qualquer jeito, né, pastor? Bebia, só queria saber de rodeio. Cheguei até a fumar já paeiro, né? Então, tinha uma vida totalmente torta, sem sentido nenhum. E Sem Deus, propósito? sem propósito algum. Vivia uma vida mais ou menos, né, pastor? Não tinha um objetivo na vida, não tinha um propósito, né? E Deus, ele vem e fez grandes coisas na minha vida. Hoje eu vivo algo assim que eu jamais achava que era possível, né? Hoje eu vivo o melhor de Deus e sou muito, muito grato a Deus por tudo que ele tem feito. Que legal. Você era uma pessoa infeliz. Infeliz. Feliz. Tentava buscar solução em algumas coisas, mas no fundo, não conseguia achar. Exatamente. E aí, de repente, Jesus entrou. Então, no dia 27 de novembro de 2020, Jesus entrou na tua vida e começou a fazer, então, um plano novo, Sim. uma história nova para você. Sim. Eu tava só esperando um convite, né? E, assim, quando eu fiquei bem comigo mesmo, foi onde que as coisas fluíram, né? E às vezes as pessoas, a gente chama bastante de pessoa pra vir, né, pra perto de Jesus, mas tem gente que não quer, não aceita, Sim. inventa algumas desculpas e tal. Mas tem gente que tá esperando só ser chamado, né, pastor? E graças a Deus eu fui chamado aí pra uma pessoa abençoada e estamos firmes na caminhada. E que legal, né, Murilo? Por exemplo, a gente convidou você. Tem um assunto também, né? Parece do carro, que vocês foram embora e aí bateu o carro. Como é que é? Conta essa história aí. Logo no primeiro dia. Começou a chover no final do culto, né? E o carro dela tava estacionado aqui na parte de trás. E ela tinha feito chapinha e tudo mais. Falei, você quer que eu pegue o carro pra você, né? Não, por favor. Peguei e tal, sem malícia nenhuma, pastor. Juro por Deus. Sem malícia nenhuma. E parei em frente à igreja. Estamos subindo. O Igor também tava... O Igor fez parte também, viu? O Igor também tava junto. Nós tava subindo. E eu sou uma pessoa muito atenta no trânsito. Tanto que, graças a Deus, eu nunca bati o carro assim. Isso é dessa vez, né? Chegando ali mais próximo da Coplana, eu vinha vindo uma moto de longe. Mas assim, nós estávamos conversando sobre o culto, ela perguntando sobre a experiência. Eu falei que foi maravilhosa a presença de Deus e tal. E ela falou assim, se eu tinha perguntado se eu ia vir mais vezes e tal. Eu falei, com certeza, né? E ela falou assim, vira aqui, na esquina. Não falou nem, falou, na próxima você vira à esquerda. Chegando na esquina, ela falou assim, vira aqui. Aí viu uma moto e... Pronto. Bateu o carro da menina que convidou você para vir no primeiro dia. Sim. Parece que tudo, então, para ajustar entre vocês e também, de uma certa forma, eu percebo que o inimigo estava tentando armar alguma situação para você ficar, talvez, frustrado, com vergonha, com algum tipo de situação, né? Por ter pego o carro dela e batido, né, Murilo? Sim. Isso passou na sua cabeça? Passou, e o que passa na mente da... Nossa, passa na mente, né? Porque, assim... eu ia pra rodeio. Eu chegava 3, 4 horas da noite. Vinha bêbado na pista e tal. Nunca tinha acontecido nada, né? O que passa na mente da gente é isso, né? E eu vou pra igreja, acontece isso. E assim, ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse momento, né? Em vez dela ficar brava com o carro dela ali, ela me abraçou e falou assim, fica em paz. Fica em paz que vai dar tudo certo. E foi tratando comigo... falando as palavras positivas, né? Falou assim, não, o inimigo é assim mesmo.
Ele quer tentar te frustrar e, ele tentou estragar de uma forma e acabou ajudando, né? Quando é propósito de Uniu, Deus. né? Ali, então, depois daquele dia, vocês começaram a conversar, tal. E aí, como é que foi esse caminho aí do namoro, hein? A gente foi mantendo uma amizade, né, pastor? Como nós trabalhávamos na mesma empresa, então não tinha como ter um relacionamento, né? Mas assim, logo quando ela se desligou da empresa, a gente foi se falando e vimos que era aquilo que realmente a gente queria e onde que deu tudo certo. Se casou agora, hein? 30 de outubro. 30 de outubro se 2021. casou. E você tá feliz, Murilo? Muito feliz. Tô vivendo uma vida muito abençoada, pastor. Na igreja, com o Senhor, salvo, agora então com a família então constituída, né? Os Sim. dois no altar. Sim. Quando eu comecei era só eu, né? E graças a Deus veio minha mãe, veio meu irmão Tiago. E tem o Marcelo também, que a gente vai ganhar ele para Jesus não, logo, logo. Amém. Seu pai. Meu pai também. É, Graças a Deus. que legal. Isso tudo é decisão, né? Porque você vê que você foi convidado, mas ninguém impõe nada a ninguém. É apresentado um caminho, não é isso, Murilo? Sim, E esse caminho, a decisão é de cada um de nós, de tomar ela ou não, de fazer então ou não aquela situação. Então, por isso que é importante as decisões ser tomadas, né? sim. Desde daquela data de 27 de novembro, pastor, tudo que costume que eu tinha, eu deixei tudo pra trás. Falei, não, é essa vida nova que eu vou viver. Bebida, negócio de sair, entendeu, pastor? Música do mundo, palavrões, deixei tudo pra trás assim, ó. Foi uma decisão que eu tive a partir daquele dia 27, né? E essa decisão te ajudou você demais. Muito. Decisões que definem, então, momentos sobre a nossa vida, né? Nós estamos falando sobre essa série de mensagens sobre decisões, sobre pré-decisões. E hoje nós estamos aqui com o testemunho do Murilo e trazendo para vocês uma direção onde é importante com que você esteja próximo a Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, melhor será então a sua vida. É importante com que você então se posicione no Senhor. É importante com que você decida estar presente, estar próximo, estar então junto ao Pai. Fale um pouquinho, Murilo. Hoje nós vamos falar sobre aquele propósito que eu ainda no domingo eu conversei um pouco com vocês sobre a linha, que pessoas então elas acabam infelizmente dando prioridade a tudo na vida. E a hora que então percebe, o tempo já passou, a semana já passou, mês, anos, então. E aí, de repente, não tem buscado ao Senhor, não tem tido uma vida, um relacionamento com Deus. Então, eu percebo que você chegou, não conhecia nada de Deus. De repente, com esse 1 ano e pouco que você já está já muito consolidado na fé, determinado, então, a avançar, aprendendo, então, e tendo um relacionamento com Deus. Conta para mim, como que é a tua vida? Qual que é a tua história? Como que você faz para você se relacionar com Deus? Como que é a sua rotina? O que você faz durante o dia? De repente, você ora, você lê livro, você, então, participa dos cultos. Em quantos cultos na semana que você vem? E, enfim, quero que você fale um pouco sobre isso. Primeiramente eu acordo 2 horas mais cedo, né? Não tô conseguindo acordar 5h30 junto com o pastor, mas eu acordo normalmente 6h30, 7 horas, né? Até porque eu tenho que levar minha esposa no trabalho dela. Mas nós faz o devocional junto, eu leio a Bíblia cedo também, organizo algumas coisas da casa cedo e vou pro meu trabalho. Mas durante o dia eu vou orando também. Às vezes vou no banheiro da loja. Agradeço a Deus na hora de dormir também. Tenho uma vida muito... Geralmente vocês estão sempre 2 ou 3 vezes na semana, vocês estão na igreja, né? Sim. Servindo ao Senhor sempre assim, domingo, quarta, né? Quarta sempre. e domingo sempre. Às vezes acontece algum
Imprevisto. Imprevisto a gente não vê, né, pastor? Mas a maioria dos casos a gente sempre tá na presença do Senhor. E isso então fortaleceu a sua fé, né? Sim, exato. E esse devocional de manhã tem ajudado você muito também. Muito. Tem- Todos os dias vocês Todo fazem o devocional, você lê a Bíblia, você então busca o Senhor, para que você possa então colocar a vida diante do Pai. Todos os dias. Isso é muito importante. Então, veja, você que está nos acompanhando, como é a sua vida? Como é o seu dia a dia? Grave essa frase. Pessoas de sucesso fazem constantemente o que pessoas comuns fazem ocasionalmente. Então é necessário com que você o quê? Você se posicione. É necessário com que você tenha realmente uma direção, um objetivo e siga o caminho que Deus chamou você para seguir. Você não pode parar, mas também você precisa melhorar, aprimorar, aperfeiçoar então a sua vida. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando você busca o reino de Deus, a justiça do Senhor, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Quando eu coloco a minha vida, meu dia, quando eu coloco então o meu coração no altar, quando eu coloco então a minha vida diante do Senhor, as demais coisas, elas passam a ter um valor diferenciado e passa então a acontecer de forma diferenciada sobre a minha vida. Deus não pode ser o último. Deus precisa ser o primeiro. Quando Deus for o último na sua vida, você não pode esperar coisas grandes. Mas quando Deus for o primeiro, a Bíblia diz que todas as demais coisas nos são acrescentadas. Deus é o primeiro na sua vida, Murilo? Com certeza. Em tudo que eu fizer, Deus é o primeiro. Quando Deus, então, ele é o primeiro na nossa vida, quando, então, as coisas, então, acontecem dessa forma, tudo, então, tem um sentido. Nós corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de trabalho, corremos atrás, então, de família, corremos atrás, então, de relacionamentos, corremos atrás de tantas coisas. Mas a palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos diante do Pai, essas coisas nos acompanham. Isso então vem então na nossa direção. Essas coisas então saltam na nossa direção. Por isso que nós não podemos parar. Nós precisamos então romper e avançar em nome de Jesus. Quando você observa, Murilo, uma pessoa que está na igreja, e eu quero que você aqui coloque aí para mim aí, se você já é uma pessoa então convertida ou se você ainda não se decidiu ainda por Cristo ainda. Coloque aí para mim saber. Já quero pedir para você novamente estar compartilhando essa live, deixando então o seu like e se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no nosso canal para que você possa então receber todas as nossas postagens e aquilo que nós então queremos ajudar você a avançar. Veja, se você coloca o Senhor se a sua vida está diante do Senhor, você tem uma vida diferenciada. Quando você olha, então, pessoas que estão tristes, por exemplo, Murilo, você disse que você não tinha alegria na sua vida e você tinha, então, uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito significa que a pessoa está longe de Deus. Sim. E tem pessoas que estão dentro da igreja, estão vivendo sem propósito. Estão, então, dizendo que estão servindo ao Senhor, mas não estão felizes. Que Deus é esse que nós servimos? Que não nos deixa feliz. Que Deus é esse que nós servimos? Que, então, a nossa vida não muda. Ou Ele é Deus que muda tudo, ou não. Então, nós precisamos entender isso e nos posicionar nessa situação. Nos posicionarmos, então, nesse ponto, nos posicionarmos nesse foco, onde o propósito, então, ele se cumpra na nossa direção. Por isso é interessante e importante cada um de vocês estarem conectados diante do Senhor. Quanto mais perto de Deus, Murilo, mais vivo você vai estar, mais alegre você vai estar. Exatamente. Quanto mais longe de Deus, quando você olha uma pessoa, ela está cabisbaixa, ela está borocochô, ela está, então, sabe, irritado, nervoso, enfim.
Quando você percebe pessoas dessa forma, é porque ela está distante do Senhor. Quando ela está perto do Pai, as coisas então mudam. Exatamente. Você conhece pessoa que está distante do Senhor? Conheço. Bastante, né? Sim. Pessoas se esfriam, né? E aí algumas pessoas falam assim, poxa, eu não sei porque que a minha vida não muda. Tá aqui o Murilo, a vida dele mudou. A vida dele transformou. Mas transformou e mudou por quê? Porque ele decidiu. Repare que no testemunho dele ele fala que ele deixou tudo para trás. Ele decidiu avançar. Ele decidiu romper, ultrapassar as barreiras e mudar então a situação e a circunstância. João 15, 5 a 8, diz assim: Eu sou a videira e vocês são os galhos. Aquele que continuar em mim e eu nele, dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém, porém, não continuar em mim, é como o galho que é jogado fora e seca. As pessoas juntam os galhos secos e os queimam no fogo. Se vocês permanecerem em mim e continuarem obedecendo aos meus mandamentos, pedirão tudo o que quiserem e será dado a vocês. Vocês devem dar muitos frutos e assim mostrar que são os meus discípulos. Isso trará glória ao meu Pai. Jesus faz uma ilustração com o homem ao galho de uma videira, Murilo. Então, quando o galho está conectado, ele produz frutos. Quando o galho, então, ele é arrancado, ele é tirado da videira, ele seca. O diabo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Quando você vê casamentos secos, quando você vê vida familiar secas, quando você vê, então, pessoas, então, cabisbaixas na vida, é porque elas foram arrancadas, né? Arrancados, então, da videira. Quando nós estamos conectados na videira, nossa vida, então, é viçosa. A nossa vida, então, ela se torna diferenciada, né? E por isso que você está assim, por isso que você diz que o seu casamento está uma bênção, por isso que você diz que a sua vida então mudou, que a sua vida então transformou, porque você está conectado na videira. E a Bíblia diz que quem está conectado na videira dá muito fruto. Não é a videira que vai lá e conecta o galho, é o galho que tem que estar conectado na videira. Exatamente. O Senhor está para todo mundo, mas nós precisamos querer estar junto com Ele, estar pegado então junto a Ele, para que assim nós possamos avançar e romper. Amém. Por isso que é importante você ter uma pessoa do lado, né, pastor, para te motivar. O dia que você não tá muito legal, não, vamos na igreja, sim. E é isso que faz a gente ficar firme, né? Às vezes aquele dia ruim que você vai no culto, o Deus vem e traz o renovo, né, pra gente. Então a gente tem que estar sempre conectado com Deus, sempre na casa do Senhor. Isso daí é o quê? A hora que você está diante do Senhor é como se você estivesse recebendo então os nutrientes, o alimento para que você possa continuar a avançar, continuar então a romper e ultrapassar então as situações. Exatamente. E a Bíblia diz que quem está conectado na videira produz frutos. Por isso que você está dando fruto. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: você tem dado fruto? Seu casamento está feliz? Sua vida financeira está boa? Plena? Você tem satisfação em sua vida? Você é feliz no seu passo? Não, pastor, eu não sou. É porque você está longe da videira. E aqui está uma direção. Se conecte à videira. Quanto mais próximo à videira, quanto mais junto à videira, mais nutrientes você vai ter. Mais força você terá. Estamos nesse propósito, Murilo, de 21 dias. Orar 3 vezes por dia. Estarmos então nos consagrando. Estarmos então buscando ao Senhor. Por exemplo, esse propósito que eu estou de manhã, de 5h30 da manhã, ele tem ajudado, além da minha vida, muitas vidas que têm ali participado, têm então vivido, têm então ficado. Por falar nisso, quero te convidar você para estar comigo no meu Instagram, no meu canal, Rubens Souza, às 5h30 da manhã, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos ali para levar a palavra,
para anunciar então o evangelho, para dar uma direção para a tua vida, para que assim você esteja e viva conectado à videira. Então, você precisa estar conectado à videira, porque conectar significa habitar, significa então viver, precisa estar ali. A nossa semana tem 168 horas, Murilo. 168 horas. E nesse raio de 168 horas, nós precisamos do quê? Nós precisamos de pelo menos 1 hora por dia na presença do Senhor. E essa 1 hora por dia é você então parar, talvez em frações de 20 em 20 minutos, de manhã, à tarde e à noite. Você parar então ali 20 minutos e fazer o seu momento com Deus. Pegar a sua Bíblia, ler uma palavra. Pastor, eu não tenho leitura. Hoje o YouTube, ou qualquer outro, né? Até a própria Bíblia que você então baixar no seu celular ou no seu computador, tem o áudio. Então você pode o quê? Você pode ouvir. Ouça então uma parte da Bíblia. Leia um bom livro. Faça então seu momento devocional, que nem o Murilo falou que faz de manhã, seu momento devocional com o Senhor. Agradece a Deus, porque quando você faz isso, você tem crescimento. As pessoas elas não dão o crédito que precisam dar, Murilo, mas você imagina, se você acordar de manhã e ficar até a hora que você for dormir sem comer nada, você vai ficar com fome, cara. Exatamente. Não é? Assim é o nosso espírito. Tem pessoas que passam o dia inteiro sem falar com Deus. Acordam, estão correndo atrás do trabalho, estão preocupados então com seus afazeres, estão preocupados com N situações e acabam o quê? Perdendo então o foco daquilo que é o mais importante, que é o Senhor. Sim. Nós não paramos para tomar um café, paramos para nos alimentar, para tomar um lanche, para fazer então uma refeição saudável, nós paramos. E quando nós paramos para fazer isso, a nossa vida então ela regenera, ela então cria então força, você consegue então ir mais longe depois, não é assim? Sim. Por quê? Porque você então tomou essa decisão, porque isso então fez parte então da sua rotina de vida. Coloque a oração, a leitura da palavra como uma rotina para a sua vida, para que assim você possa avançar. Não é isso, Murilo? Exatamente. E às vezes a gente tem costume de acordar e já pegar o celular de cara, né, pastor? E então, o nosso primeiro tem que ser para Deus, né? A gente tem que fazer nosso momento de oração, devocional, ler a Bíblia, para depois fazer as outras coisas, né? Sim. Esse é o padrão. Então, veja, eu tenho 3 dicas para vocês, 3 direções para vocês. O primeiro, busque a Deus em primeiro lugar. Ele precisa ser o primeiro na tua vida. Murilo, eu sei que você casou, você é apaixonado pela Gi, você tem então amor por ela, mas ela não pode vir primeiro do que Deus. Deus primeiro. Deus é primeiro. Eu sei que você é um grande profissional, um ótimo profissional, trabalha, tem ali as suas funções então executadas, mas o seu trabalho não pode vir primeiro do que Deus. Deus em primeiro lugar. E quando Deus te der filhos, seus filhos também não podem vir primeiro do que Deus. Primeiro tem que ser Deus. Quando você entende isso, Deus é acima de tudo, as coisas então vão romper. Então Deus é em primeiro lugar. Tudo é em Deus. Então, quando você tem esse pensamento no seu coração, qualquer coisa que você vai fazer, você vai pensar assim, falar assim, poxa, mas isso está agradando a Deus? Porque tem muitas coisas aí que são interessantes, Murilo. Existem coisas que são ilegais, ilícitas e que são interessantes. Trabalhos que levam então a pessoa a ficar milionário rápido. Pessoas então em situações que te mostram coisas então, só que a Bíblia diz que não nos convém. Nós não podemos então deixar ser dominados por isso, porque Deus é acima. Deus é o primeiro. Coloque nos comentários aí, Deus é o primeiro na minha vida. Amém. Coloque aí nos comentários aí. Deus é o primeiro em minha vida. Aleluia. Deus é o primeiro na sua vida, Murilo? Sim, pastor. E sempre será. Sempre será. Não é verdade? Então, segundo ponto. Tenha um local marcado
É importante com que você, então, marque um lugar para você, então, falar com Deus. Sabe, como um amigo que você se encontra naquele lugar para tomar um café, para comer um lanche, etc e tal? Assim também precisa ser Deus na nossa vida. Então, esteja sempre com um lugar. Determine um lugar. Talvez é a mesa da sua casa. Você senta para fazer um devocional, ler a Bíblia e falar com Deus. De repente é o quarto. De repente, então, é seu escritório. De repente, então, é o banheiro de onde você trabalha. De repente é o seu carro, mas que você então crie um lugar, marque um lugar, trabalhe então em um lugar para que você possa então avançar e romper em nome de Jesus. Então, tenha um local marcado para falar com Deus. Hoje nós temos aqui, nós marcamos um lugar para fazer em um horário para nós fazermos então o cast. Então o Murilo veio até aqui para nós então fazermos o cast no horário então que nós havíamos combinado. Ou seja, assim também é com Deus. Deus, tal hora eu vou estar em tal lugar e o Senhor então, né, para nós nos encontrarmos e termos então o nosso momento com o Senhor. E é importante também, Murilo, nós termos o nosso momento particular com Deus. As pessoas falam assim, mas eu oro o dia inteiro. Tá, você ora o dia inteiro, mas você ora em espírito. Você, de vez em quando, você acaba sendo atrapalhado por alguém ali que de repente te chama a sua atenção, né? Desvia seu foco. Sim. É necessário com que você pare e fale com Deus mesmo. Senhor, eu estou aqui. E o bacana disso é que Deus, Ele não quer que você ore 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 30 minutos. Ele não tem isso. Ele quer que a conversa seja agradável. Por exemplo, nós começamos aqui. Nós não tivemos hora para acabar. Então, enquanto que nós tivermos então a conversa e a conversa estiver fluindo, nós vamos então tocar. A hora que terminar, terminou. Sim. Essa é a conversa com Deus. De repente, a sua conversa com Deus vai ser 5 minutos. Tá tudo bem. De repente vai ser 10, 1 hora, 2 horas, tá tudo bem. Então, faça ser fácil isso tudo, mas tenha um local marcado para conversar com Deus. E terceiro, tenha um plano. Seja uma pessoa prudente. Por exemplo, as minhas orações para com Deus, Murilo, é de gratidão e de apresentação. Então, ou seja, eu agradeço a Deus pelo que eu alcancei, pela graça que Ele já me deu na minha vida, e eu então apresento a Ele os meus projetos. Esses dias eu estava assim, eu falei assim, Deus, faz tempo que eu não te peço nada, eu quero te pedir isso. Essa foi a minha oração para Deus. Uhum. Desse jeito, Senhor, faz tempo que eu não te peço nada e eu gostaria que o Senhor fizesse isso por mim. Pronto. E naquele momento, eu senti uma paz. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem logo pela manhã de um negócio. E aí, era um negócio legal, não é nada assim ruim, nem nada não. E aí, eu confesso que eu fiquei assim, aí eu tinha acabado de fazer caminhada e tal. Aí li a mensagem. Aí entrei para dentro do banheiro para tomar um banho. E aí, tomando um banho, falei com Deus, falei, Senhor, e aí, é para mim fazer isso? Desse jeito, Murilo. Tomando banho. Senhor, é para mim fazer isso? Aí Deus falou assim comigo, não. Isso é para tirar você do foco. Assim. Claro e nítido. É assim que é o relacionamento com Deus. Aí tem pessoa que fica lá... Nós não somos os profetas de Baal, que precisamos ficar lá gritando, ficamos lá se cortando, ficamos lá, então, nos sacrificando. Não, Jesus já fez tudo isso. É simples. A oração é algo simples, mas ela tem que ser funcional na nossa vida. Exatamente. Quando você fala com Deus, você sente Deus, Murilo? Sinto a presença. A presença, né? É como se Ele estivesse ali, né? Na tua frente, né? Falando com você, né? Sim. E tocando, né? Então, coloque Deus em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas para a tua vida. Murilo, eu queria que você deixasse aqui as suas considerações, a sua direção, algo que você quer falar com as pessoas que estão nos acompanhando, para que eles possam fazer diante do Senhor. Fique tranquilo, fale da sua forma mesmo, a sua maneira. Um conselho. Pense que aqui estão os seus amigos e você vai dar um conselho para eles agora. Tem como cortar aí? Aqui, ó. Tem como cortar? Tá tudo bem. Corta e volta de novo. Tá bom, fica tranquilo. Meu conselho para você que ainda não aceitou Jesus, que você venha o mais rápido para próximo do Pai e você vê que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês, tá? Assim como fez na minha vida também.
É isso aí. Essa é a direção, tá vendo? A direção que o Murilo aqui colocou aqui para vocês aqui é isso. Chega perto do Pai. Chegue próximos ao Senhor. E Ele vai então fazer grandes coisas para a tua vida e para a tua história em nome de Jesus. Murilo, muito obrigado de você ter vindo. Muito obrigado da sua disposição, desse tempo que você dedicou para a tua vida. Seu testemunho, eu tenho certeza que edificou e edificará a vida de pessoas. E você que foi edificado, coloca aqui nos comentários aqui que você foi edificado, foi abençoado através dessa palavra. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com o Senhor. Amém. Quero orar por você, quero pedir a bênção de Deus para a sua vida. Quero que você então agora apresente ao Senhor o seu coração e que você possa realmente chegar mais perto de Deus e que você possa colocar a sua família diante do Senhor. A sua família, ela é e precisa ser o seu maior patrimônio. Coloque ela então diante do Senhor. Seja responsável pela sua casa, pela sua família, pela sua história e assim avance no nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento, te agradecer pela vida do Murilo, pela vida, meu Deus e meu Pai, de cada um dos seus filhos que juntos estamos aqui, Senhor, neste cast. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos entender, viver Amém. E estar, Senhor, mais perto de Ti. Sim, papai. Que todo tipo de barreira, impedimentos, problemas sejam cancelados, sejam anulados, aniquilados sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Pelo poder do nome de Jesus eu te peço. Abençoe, Senhor. Fortaleça a casa, a família, a história de cada um dos seus filhos, que haja prosperidade, que haja multiplicação, que haja, Senhor Deus, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, de uma forma especial. Amém. Para que assim os seus filhos possam romper e ultrapassar cada uma das barreiras e dificuldades em Cristo Jesus. Eu oro pelo trabalho, eu oro pela família, eu oro pela saúde, eu oro pela paz e eu te peço, Senhor, os abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos. Amém. E é o que nós te bendizemos, ó Pai. Muito, muito obrigado, Senhor. Te adoramos, te bendizemos e te engrandecemos. Amém. Para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história e até o nosso próximo Manancial Cast, tá bom? Que vai ao ar todas as quintas-feiras, né, às 19h30. Então, que você possa estar junto conosco, avançando e caminhando o caminho. Se esse vídeo fez sentido para você, espero que você já curtiu, né, desde o começo. Se ainda não, faça isso agora. Que você, então, possa compartilhar, enviar para alguém esse link para ajudar outras pessoas a chegar mais próximo do Senhor, tá bom? É o que eu te peço e é o que eu desejo para você em nome de Jesus. Amém, Murilão? Amém. Shalom, graça e paz. Shalom, graça e paz a todos. Fiquem com Deus. Até.